diário, levantando um altar ao nosso Deus, declarando que só há um Deus, declarando que Ele é que segue as nossas vidas, à frente das nossas vidas. Oh, bom dia! É Ele que vai à frente das nossas vidas como o Senhor dos Exércitos. E nós estaremos aqui olhando e apreciando e nos aprofundando e nos alegrando com a palavra dele todos os dias. Porque é essa palavra que nos dá força para continuarmos, é essa palavra que nos alimenta, que faz com que os nossos olhos, a nossa fé cresça, porque nós vemos aqui através desses testemunhos que tudo aquilo que está escrito aqui também é possível em nossas vidas e que Jesus vive em nós. Bom dia, Rô. Então vamos lá, vamos já fazer a nossa oração para já começarmos ali. Nós estamos no estudo de Lucas, capítulo 1, nós vamos agora a partir do nascimento de João Batista, versículo 57. E vamos orar então. Senhor, obrigada, meu Deus, por esse tempo. Obrigada pela oportunidade, Senhor. Obrigada pela honra, Senhor, de podermos estar na Tua presença, como escolhidos, como escolhidas Tuas, Senhor, para ouvir da Tua palavra, para nos alimentarmos do pão da vida, Senhor, que é o Verbo vivo, que é Jesus Cristo, que deixou aqui através dos Teus profetas, através do Teu Espírito de Deus, todas as instruções necessárias para que hoje, o dia mais importante, nós possamos avançar fortalecidos em Ti, Senhor, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho, Tu és a luz que ilumina o nosso interior, Tu és aquele que vai e nos mostra, traz à consciência todos os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que nós precisamos nos corrigir na Tua presença. Tu és aquele que também nos amou antes de nós mesmos olharmos para Ti, Senhor. Tu és aquele que derrama sobre nós das Tuas misericórdias diariamente. Tu és o nosso bálsamo, Senhor. Tu és a nossa força. Tu és o nosso tudo. E nós começamos esse dia já declarando, Senhor, só Tu és o nosso Salvador, só Tu podes nos resgatar de onde nós estamos, só Tu podes, ó Deus, segurar as nossas mãos e nos ajudar a continuar andando, Senhor, peregrinos aqui nessa terra, olhando para a Tua face, olhando para os Teus olhos, olhando para o céu, Senhor, para uma eternidade, uma aliança que Tu tens conosco. E eu Te louvo por isso, meu Deus. Sê conosco nesse tempinho que nós vamos estar estudando aqui essa Tua palavra, Senhor, e nos ajuda a resgatarmos aquilo que é necessário para que o nosso coração seja alimentado, para que o nosso caráter seja transformado, Senhor, para que nós possamos andar com cada vez mais de quem Tu és, ó Deus, com a porção de quem Tu és e andar com um caráter conforme o Teu caráter, Senhor. Em nome de Jesus. Sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Lucas 1, versículo 57. Então ontem nós finalizamos ali com aquela meditação que nós continuamos avançando. E por quê? Porque nós vimos aqui através da vida de Maria, através da vida de Zacarias e Isabel, que o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus fiel e no tempo certo Ele vem e derrama sobre nós aquilo, aquela porção, aquela promessa, aquilo que Ele já tem lá escrito ao nosso respeito. E Ele vem e nos ajuda durante essa caminhada aqui nessa terra, nos fortalecendo. Então aqui nós vemos que Isabel perdeu toda a vergonha que ela viveu ali naquele vilarejo. Pensa aquelas cidades pequenas, né, que todo mundo se conhece, aquele vilarejo ali onde todo mundo conhecia ela, e a vergonha de não ter dado, não ter gerado filhos, estava constantemente com ela. Mas, conforme que o anjo fala para Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. As minhas orações e as suas orações, elas são ouvidas hoje também. As nossas orações, as nossas lágrimas estão todas sendo computadas, né? Agora vamos levar mais para o sistema mais atual. Estão sendo todas computadas ali pelo nosso Deus, pelos anjos dele, por todos aqueles que estão ali em volta dele,
pelo nosso advogado Jesus Cristo, que está sentado ali ao lado do Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Mais para frente nós temos uma palavra aqui de Lucas, onde Jesus fala que não se cansem, não se cansem de bater a porta, não se cansem de clamar. Aquilo que o nosso coração pede, aqueles desejos mais profundos do nosso coração, que nós não nos cansemos de clamar, de continuar ali todos os dias com os nossos joelhos dobrados, ou às vezes andando, ou às vezes em trabalhando, mas ali na nossa mente, sempre lá em Efésios nos fala, né, que nós devemos estar sempre em oração, sempre em espírito em oração. Então, o nosso espírito está sempre ali clamando ao Senhor, o nosso espírito está sempre adorando a Ele, agradecendo. Lá em Filipenses nos fala, peçam aquilo que vocês necessitam, mas agradeçam aquilo que vocês já receberam. Então, o agradecimento, a adoração, a oração, a entrega, a santificação, buscar estar em santificação, lutar contra os nossos pecados. Todos os dias nós pecamos, nós não conseguimos fugir disso, nós vamos pecando cada vez menos. Lá no último dia, se nós nos esforçarmos, nós estaremos cada vez mais parecidos com o nosso Jesus. E então, a obra dele será cada vez, todos os dias, uma porção dele está em nós, diante do nosso esforço, na luta contra o pecado, assim como Deus fala ali para Caim, né? O pecado está à porta. Todos os dias está ali batendo a porta, olha, porque o inimigo das nossas almas sabe das nossas fraquezas. Ele sabe aquilo que há no nosso interior, ele sabe aquilo que pega, né? Se é a fraqueza em relação ao filho, se é a fraqueza em relação ao marido, se é a fraqueza em relação a algum vício. O inimigo das nossas almas sabe muito bem aquilo que nos enfraquece. E ele vai lá e coloca o dedo bem na nossa ferida, até que a gente comece a espernear e comece a diminuir a nossa fé e a gente começa então a caminhar para dentro do poço, o poço fundo. Mas Jesus, ele pode nos alcançar em qualquer poço fundo. Jesus pode transformar a nossa mente, o nosso coração, com todo o seu poder, com toda a sua glória, quando nós clamamos a Ele. Aqui mais para frente em Lucas nós vamos ler aquela mulher com um fluxo de sangue, 12 anos com aquele problema. E ali dentro daquele contexto, uma pessoa com fluxo de sangue, ela tinha que se afastar das outras pessoas, porque ela era considerada impura. Então ela não poderia estar na mesma casa, ela não poderia usar da mesma louça, ela não poderia estar ali com seu marido, ela não poderia tocar nos seus filhos, era impura perante aquela cultura daquele contexto. E nós já vemos aí, agora ainda existe esse tipo de cultura, mas lá na Ásia, se eu não me engano, onde as meninas, quando estão com seu fluxo de sangue, né, o seu ciclo menstrual mensal, elas são colocadas em separado numa casinha distante da casa, e muitas delas ainda, uma história que eu vi em pouco tempo, que a menina morreu ali dentro daquele contexto, né, porque daí fica ali separada, sozinha, não pode ser tocada, não pode ser cuidada. E dentro daquele contexto, essa mulher com fluxo de sangue, 12 anos, e ela estava ali no meio da multidão e ela pensava no seu interior, se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar na sua borda, eu serei curada. A fé dela fez com que ela se envolvesse ali no meio daquela multidão, mesmo que ela não, culturalmente, ela não pudesse, e ela tocou. E Jesus fala, quem me tocou? E aí Pedro ainda fala para ele, né? Senhor, tem um monte de gente aqui, tem uma multidão aqui, como que o Senhor está perguntando quem está te tocando? Todos estão encostando em ti. E ele diz, porque poder saiu de mim. E essa mulher então ali se expõe e a cura dela é exposta e a fé daquelas outras pessoas começa a crescer. Então os testemunhos que nós vamos gerando vão fazendo com que a fé das pessoas que estão à nossa volta também cresçam e vão fazendo com que o nosso espírito se fortaleça.
E aqui, no final desse contexto que nós vamos ler aqui sobre o nascimento de João Batista, ali a palavra de Deus nos fala que João cresceu e se fortaleceu em espírito. E eu fui pesquisar um pouco mais, pô, o que que é se fortalecer em espírito? Porque a palavra de Deus também fala, a carne, a carne, né, ainda peca, mas o espírito está pronto. Se fortalecer no espírito é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos nos fortalecendo no espírito, nós estamos fortalecendo a nossa fé, nós estamos fortalecendo a intimidade com o nosso Deus, nós estamos em oração, nós estamos buscando a santidade, buscando entender qual é a verdade, quais são as instruções aqui do nosso chefe, do nosso líder, do nosso pastor, do nosso Salvador. E então nós vamos sendo alinhados dentro, espiritualmente fortalecidos e alinhados, né? A nossa alma ela vai sendo recolocada, que nem um caminhão cheio de melancias, né? Elas vão sendo ali colocadas no lugar certo durante a caminhada. Então a nossa alma vai sendo calada quando nós estamos com Cristo. E a nossa alma grita. Eu, mais do que ninguém, posso dizer isso, né? A nossa alma grita. Os transtornos mentais são a nossa alma gritando. A nossa alma gritando, olhando para o nosso umbigo, olhando para as nossas dores, olhando para as nossas aflições, a nossa alma grita. Mas assim como o salmista nos fala lá em Salmos todo ali, os Salmos de Davi são uma explicação, uma direção sobre o que é uma alma gritando. E o que é um Deus, porque o Davi geralmente começa os seus salmos ali, os primeiros versículos, ele começa choramingando, ele começa reclamando, ele começa botando ali o dedo na ferida dele, e aí, lá do meio para o final, ele já começa, não, mas o meu Redentor vive, não, mas o meu Deus é o meu Salvador, o meu Deus pode transformar isso. E ele finaliza cada capítulo ali de Salmos declarando que o Deus ao qual nós servimos, o Deus ao qual Davi serviu e serve porque ele ainda vive, ele pode transformar, ele pode mudar contexto, ele pode mudar ambientes, ele pode mudar vidas, ele pode mudar caráter, ele pode mudar o que ele quiser, mas nós precisamos clamar. Então vamos ler aqui o nascimento de João Batista, 57, capítulo 1, versículo 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. 59. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão, que queriam chamar o menino de Zacarias, como pai. Mas Isabel disse, não, seu nome é João. 61. Então eles lhe disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê, porque Zacarias ainda estava mudo. Desde o momento ali que ele não creu, ali o anjo fez com que ele estivesse mudo. Então ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então Zacarias aqui profetiza, né, sobre o filho, 67. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Seja bendito, Senhor, o Deus de Israel. Agora um detalhe, né? Isabel, quando chega ali, Jesus chega ali no ventre já de Maria, né? Que Maria vai visitar Isabel. Isabel se enche do Espírito de Deus. Então, aqui Zacarias, de novo, novamente, quando ele vai glorificar, quando ele vai adorar a Deus por aquilo que aconteceu, quando ele vai profetizar ali sobre João Batista, né?
se enche do Espírito de Deus. Quando nós nos propomos a andar com esse Deus, nós somos cheios do Espírito dele. Porque é impossível quem anda com ele não ser cheio dele. É impossível quem anda com ele, quem está aqui olhando para a palavra dele, não se encher da alegria, do poder que vem desse Deus. Continuando aqui, 68. Seja bendito, Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi. Aqui ele já está falando sobre Jesus que estava no ventre de Maria. 70. Como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas, agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Quem são os inimigos da nossa alma? Quem é o inimigo da nossa alma? Não é o meu vizinho, não é um marido, não é um filho. O inimigo das nossas almas, ele é aquele que vem para nos matar, destruir e roubar, Satanás. Esse é o inimigo das nossas almas. Nós não podemos esquecer nunca disso. Tantas vezes nós ficamos chateados, magoados com aquilo que outras pessoas nos fazem, né? Com reações de outras pessoas, com desprezo de algumas pessoas, mas nós não podemos esquecer, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra os malignos, contra os espíritos malignos que vêm e utilizam muitas vezes pessoas para nos atacar, para nos desprezarem, para nos tirarem tantas vezes do nosso propósito. Se nós não estamos firmes com o Senhor, eu já tive situações que em momentos de oração eu fui atacada espiritualmente, em momentos de oração. Então nós precisamos em todo o tempo estar presentes e alinhadas a essa palavra. Tudo aquilo que vem à nossa mente que é contra essa palavra, ela já é uma direção de que não é o nosso Deus que está falando conosco, né? Então, 71. Agora seremos salvos de nossos inimigos, de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Veja, o juramento solene que fez com o nosso antepassado Abraão. Abraão não viu a promessa ser cumprida, mas a aliança do Senhor, a fidelidade dele permaneceu por todas as gerações. E Jesus, ele veio em função dessa aliança que Abraão fez com o nosso Deus, que o nosso Deus fez com Abraão. Então, continue firme nas promessas. Não deixe que as promessas que o Senhor deu individualmente para cada um de nós, que elas sejam retiradas do nosso coração, que a nossa fé seja diminuída, mas continue firme ali com as promessas. Se o Senhor lhe deu versículos, se o Senhor lhe deu palavras, vai lá, escreve as palavras, esteja com aquela palavra sempre lendo, sempre olhando para aquelas palavras. E então o Senhor, no tempo dele, não é o nosso, ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Mas uma aliança maior que nós temos, que nós já podemos descansar, é a aliança da eternidade, a aliança com Cristo Jesus. Se ainda assim, aqui nessa terra, nós não vermos aquilo que o Senhor nos prometeu, nós temos uma promessa, que ela não vai terminar, uma promessa que é a promessa da eternidade, a promessa de uma vida onde não haverá choro, onde não haverá mais transtornos mentais, não haverá mais depressão, onde não haverá mais guerras, onde não haverá mais lutas, mas só a alegria que vem do alto do trono desse Deus. Ana, bom dia. Capítulo 1, versículo 73 agora. 74. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. Hoje nós podemos andar sem medo. Hoje nós podemos andar sabendo que nós temos um Deus forte e poderoso, que vai à frente das nossas lutas,
Então esse medo que tantas vezes a ansiedade nos traz, esse medo que tantas vezes a ansiedade faz com que nós fiquemos paralisados. E eu sei o que é isso, eu tenho isso também. Tantas vezes eu tenho situações para avançar e o medo vem e tenta nos paralisar. Mas este Deus é que nos dá a força, e esse Deus que nos faz avançar. Eu estou agora nos próximos dias, para lançar uma mentoria online, que vai ser um valor bem pequeno mesmo, é a primeira turma do Mentes Free, para falar justamente sobre, vão ser 5 sessões, 5 dias, né? Uma vez por semana, vai ser um mês e uma semana, falando sobre os transtornos mentais e trazendo também para o nosso contexto bíblico aqui, mas falando de como nós podemos ter a gestão das nossas emoções, o que é inteligência emocional, como agir em determinadas situações, quais são os padrões comportamentais, né? O conhecimento que a Bíblia nos traz, mas que tantas vezes nós não conseguimos entender genuinamente como nós podemos aplicar nas nossas vidas. Só que mesmo assim, essa mentoria eu já estou há muito tempo para iniciar, mas agora eu já defini, eu vou iniciar em nome de Jesus. Então, é avançar, avançar e avançar. Aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações, é Ele que vai à frente, que vai fazer com que realmente aconteça. Que nós não fiquemos paralisados pelo medo, que é o que Zacarias está profetizando aqui, para servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, ele falando para João, né? Pois preparará o caminho para o Senhor, dirá a seu povo como encontrar salvação, por meio do perdão de seus pecados. O que João Batista falava enquanto ele estava ali pregando, antecedendo Jesus? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E pelo arrependimento consequentemente, pelo perdão dos pecados que o Senhor nos dá todos os dias, né, através das suas misericórdias, nós podemos nos levantar e continuar firmemente andando olhando para os olhos do nosso Cristo, do nosso Jesus Cristo. Ele nos dá aqui, através dessa palavra, ele nos dá a autoridade para continuarmos andando, mesmo que o acusador esteja aqui com uma seta apontada na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. Andréia, olha, tu viu o que tu fez ontem, Andréia? Tu viu a maneira como tu respondeu para lá, para fulana? Mesmo que a gente ainda se arrependa, tenha se arrependido, o nosso acusador está aqui, ó. Mas o que vai destruir, o que vai quebrar o arco do nosso inimigo? A palavra. A palavra. Não, peraí, né? Tantas vezes eu tinha na parede, quando eu ainda estava trabalhando na área corporativa, eu tinha lá na parede, né? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação quando nós nos arrependemos genuinamente e hoje iniciamos o nosso dia já com as nossas vestes limpas. Então não há condenação. Aquilo que eu fiz ontem, pô, que feio, né, André? Aquilo que tu fez ontem. Sim, o que eu vou fazer com aquilo que eu fiz ontem? Senhor, por favor, eu não quero mais fazer aquilo. Por favor, Senhor, eu não quero mais agir daquela forma, já não quero mais reagir daquela forma. Me ajuda a equilibrar as minhas emoções, me ajuda, Senhor, a ser conforme Tu és, me ajuda a responder conforme Tu responderia, me ajuda, Senhor, diante da Tua palavra, aqui a continuar andando e ser cada dia melhor em Ti e contigo. E aí ele continua aqui, 78. 77. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. 78. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, à luz da manhã, as misericórdias são aquelas que limpam as nossas vestes hoje. A luz da manhã, vinda do céu, Jesus Cristo, está prestes a raiar sobre nós. Já raiou
através da cruz, já o nosso Deus já fez o sacrifício lá na cruz, derramou seu sangue real, seu sangue precioso por mim e por você. Então Ele já fez o sacrifício para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte. Nós vivíamos em trevas, mas com Cristo agora nós não estamos mais em trevas quando nós estamos com Ele. As trevas que estão no nosso interior, que são os pecados, a nossa essência que ainda é pecadora, está sendo sempre iluminada quando nós estamos todos os dias nos esforçando para estar diante desse Deus limpos, santificados, olhando para os olhos dele, nos arrependendo das nossas falhas, tentando com todas as nossas forças estar na presença dele. Não é à toa que a palavra fala ali, o primeiro mandamento, ame a Deus com todas as suas forças. O que é amar a Deus com todas as nossas forças? É nos esforçarmos na luta contra o nosso pecado, contra o nosso eu, por amor a este Deus. É isso que essa palavra nos diz. 79, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. 80, e aí nós vamos finalizar aqui. João cresceu e se fortaleceu em espírito. O que é se fortalecer em espírito? Isso que nós falamos ali no início. Buscar a nosso Deus em intimidade, em santidade, em oração, em jejum, em estar na presença desse Deus. E aí finaliza, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Então ele viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. A palavra de Deus não fala quantos anos mais Isabel viveu, não fala quantos anos mais Zacarias viveu, mas eu creio que Zacarias e Isabel usufruíram ali da bênção de ter aquele filho, né? E eu, Andréia, creio que eles foram levados a Deus antes que a jornada aqui de João Batista começasse, porque a jornada dele foi uma jornada bem pesada, né? E eles sofreriam com essa jornada e teriam represárias com essa jornada, eu creio. Então Deus, Ele nos dá o tempo certo, as bênçãos dele. Tudo aquilo que Ele tem programado para mim e para você é no tempo certo. No tempo certo. Tudo aquilo que você ora há muitos anos, há pouco tempo, desde ontem, não importa. Tudo aquilo que você ora e que seja conforme a vontade do Senhor, que Ele veja que é bom, agradável e perfeito para a sua vida, Ele vai concluir. A fidelidade dEle, Ele vai concluir. Então nós finalizamos hoje com essa palavra, né? Que o nosso Deus é fiel e que nós já temos a luz da manhã aí refletindo sobre nós todos os dias, porque nós estamos com Ele, porque nós somos escolhidos, porque nós nos esforçamos para estar com Ele. E eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Senhor, eu te agradeço porque Tu és a luz da manhã, Tu és o príncipe da paz, Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso tudo, Jesus. Nós te louvamos, meu Jesus, nós te louvamos. Nós não teremos medo, Senhor, não teremos medo, porque Tu estás conosco, o Teu Santo Espírito está conosco. Senhor, nós levantamos a nossa cabeça agora para olhar para a Tua face, Senhor, e para declarar, Senhor, nós não teremos medo, Senhor, porque Tu estás conosco. Nós te louvamos por essa palavra, meu Deus. Sê conosco nesse dia, meu Senhor. Nos ajuda, Senhor, que essa palavra fique frutificando em nossos corações, em nossas mentes, e que nós possamos te agradar o Teu coração com os nossos passos, com o nosso falar, com o nosso pensar, Senhor, com o nosso agir, Senhor, que nós possamos ser luz, Senhor, que nós possamos ser sal nessa terra, meu Deus, em nome de Jesus, tudo para que o Teu nome seja honrado e seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridas. Rô, Ana, até amanhã, se Deus quiser, e não teremos medo. Até amanhã, se Deus quiser.